Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias do sabadão de hoje. Vamos falar aí sobre Hugo Alexandre Campelo falando que o Vasco vai ter um prejuízo de mais de 20 milhões de reais, com perca aí de sócio torcedor. Também vamos falar sobre a situação de jogadores que foram especulados no Vasco, o Thales Magno, que segue aí lesionado e essa lesão teria desvalorizado bastante o atleta. E também vamos falar aí sobre a Copa Sul-Americana, que parece que vai ter sequência nessa temporada, pessoal. Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dar essa força aí para o nosso canal continuar crescendo. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Pessoal, essa semana passada teve aí bastante especulações de que a Copa Sul-Americana e também a Libertadores seriam canceladas aí em 2020, mas a Conmebol emitiu uma nota falando que vai seguir sim a competição nessa temporada. Aguarda ver se vai parar aí o coronavírus para que as atividades voltem normalmente e que tenha essa competição que o Vasco ainda está disputando, uma competição bastante importante para o Vasco aí nessa temporada, a competição mais importante na minha opinião, e obviamente não ser rebaixado no Brasileiro. Eu acho que o Vasco tem grande chance sim de poder beliscar aí, quem sabe, um título da Sul-Americana, agora com os reforços que chegaram, né, o Cano, o Martim Benítez e também aí a permanência do Fred Guarim. Talvez aí o Ramon consiga montar um bom esquema aí para que o Vasco consiga voos mais altos dentro dessa competição, porque dá uma grana muito boa, além de uma vaga lá na Libertadores de 2021. E também aí existe algumas possibilidades de existir um Mundial com 24 times, pessoal, e o campeão da Sul-Americana certamente estaria nesse Mundial, e o Vasco, quem sabe, se fosse campeão, poderia disputar o Mundial de Clubes em 2021. Seria ótimo aí. A gente agora tem que esperar essa pandemia passar para voltar aí o futebol normalmente, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? Isso que a gente mais quer, porque o torcedor quer voltar a ver o Vascão jogar, e principalmente na Sul-Americana. Thales Magno, que infelizmente teve aí uma contusão lá no Carnaval, né, pessoal? O jogador quebrou o pé, teve uma grande desvalorização, o valor do jogador caiu lá para baixo e ele sequer está entre os 4 primeiros aí jogadores mais valiosos da Copa Sul-Americana. O jogador hoje teria à frente dele jogadores do Fluminense e também do Atlético Mineiro, pessoal. Na minha opinião, o Thales Magno hoje é a maior joia do futebol brasileiro que está em atividade aqui no Brasil. Acho que é o jogador mais promissor de todos esses aí. Não vejo esses jogadores muito midiáticos aí como promissores que vão jogar em Real Madrid, que tem aí presença cativa em seleçãozinha de base, saltados pela mídia, como aquele jogador do Corinthians, Pedrinho. Eu não vejo esse jogador isso tudo, e eu acho que o Thales Magno seria o jogador aí mais valioso, na minha opinião, aqui do futebol brasileiro, mais promissor. E infelizmente o seu valor aí caiu devido à sua lesão. Torcemos para que ele volte mais forte ainda, dê a volta por cima e consiga aí fazer o Vasco ser campeão da Sul-Americana juntamente com os companheiros dele, que o Vasco precisa sim de reforço para ajudar o Thales nessa caminhada. Mas eu acho que o garoto voltando aí bem, voltando mais forte e não tendo mais lesões, ele pode contribuir muito com essa equipe do Vasco e fazendo aí o seu valor subir cada vez mais, o que é ótimo para o Vasco. Januário abaixo neste momento. O Vasco faz 1-0. Thales, o garoto dominou, tranquilidade para visualizar o canto direito do Thiago Volpe. Pessoal, Alexandre Campelo falou que o Vasco vai ter um grande prejuízo aí por conta da pandemia. O Vasco pode perder cerca de 20 milhões de reais aí somente com o sócio torcedor. O Alexandre Campelo falou que é inevitável a perca de sócio, já que essa pandemia atrapalhou bastante aí a vida dos clubes no Brasil, e principalmente a do Vasco, que tinha um grande número de sócios, e pode reduzir bastante esse número aí por conta do coronavírus. E o Campelo disse que o Vasco vai ter bastante prejuízo aí. A gente já viu o patrocinador saindo, agora a gente já sabia que o sócio ia sair e infelizmente vai perder muita grana. O sócio torcedor que rendia ao Vasco cerca de 60 milhões de reais vai aí ter esse prejuízo de 20 milhões, vai ficar somente com 40, e no Vasco não pode perder nada, pessoal. O Vasco teria que entrar capital, né? Entrar grana no Vasco, e infelizmente essa pandemia aí veio para lascar
tudo aí com a saúde financeira do Vasco, que já não era boa. O Vasco não tem previsão de quando irá pagar os atletas já podem deixar o Vasco, pessoal. Essa situação é muito grave, já que o Vasco está há mais de 3 meses aí com salários atrasados. Os jogadores já estariam livres para assinar contrato com qualquer outro clube por falta de pagamento do seu clube atual, que no caso seria o Vasco. E infelizmente a gente pode perder grandes jogadores do Vasco caso eles não estejam satisfeitos aí com essa diretoria, com essa gestão do Alexandre Campelo e do pagamento deles, né, que é digno de cada trabalhador e principalmente aí dos funcionários do Vasco, que ganham bem menos do que os jogadores. Mas se o Vasco assumir o compromisso, tinha que pagar em dia, a obrigação, e isso é inadmissível num clube de futebol. O torcedor entende que agora o Vasco está passando por uma fase difícil por causa da pandemia, mas isso não justifica. Anteriormente o Vasco deveu aí 4, 5 meses de salários atrasados, direitos de imagem, 13º, e não tinha pandemia nenhuma para atrapalhar os problemas do Vasco. E infelizmente o problema pode se agravar muito mais e o Vasco perder grandes jogadores, né, pessoal? Já pensou o Leandro Castan saindo do Vasco? É muito difícil, cara, a gente imaginar isso, mas pode acontecer. E falando aí em percas, mas também vem sendo especulado jogadores aqui, e hoje a gente vai falar a situação de jogadores que foram sondados aí pelo Vasco, que foram até mesmo oferecidos ao Vasco. O jogador Jadson, jogador que foi bastante especulado, estava lá de saída do Corinthians, não tem contrato com nenhum clube, foi oferecido ao Vasco e também ao Cruzeiro. O Vasco já recuou nessa negociação, não existe mais nenhum tipo de negócio entre Vasco e Jadson, não estaria na lista aí de reforços para o Vasco. Outro jogador também que foi descartado pelo próprio Antônio Lopes foi o Camilo. O jogador, em uma entrevista, admitiu que estava negociando sim com o Vasco e com outros clubes. Ele falou que tinha um grande interesse em jogar no Vasco, mas o Antônio Lopes falou que não existe nenhum tipo de negociação e não houve nenhum tipo de contato do Vasco com o Camilo, jogador de 33 anos que está jogando no Mirassol. Pode ser aí que ainda exista alguma evolução nessa contratação, nessa negociação. Eu acho bastante difícil que ele seja jogador do Vasco. Outro jogador que está numa situação um pouco mais diferente desses aí é o Evandro. O jogador segue sendo observado pela diretoria do Vasco, que aguarda aí o impasse que ele está tendo lá com o Santos, né, para sua renovação. A princípio, a vontade do jogador seria de permanecer na Vila Belmiro. O Vasco segue se observando aí a situação do Evandro, não descartou a contratação desse jogador e se ele ficar livre no mercado, provavelmente o Vasco irá tentar a contratação do Evandro. Ele também tem disputa de outros clubes aqui no Brasil, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro e outros clubes estão de olho também no Evandro. Mas eu acho que se o Vasco chegar ali bem ali primeiro, pode ser que contrate o Evandro. Na minha opinião, seria um bom jogador, um jogador técnico, que seria ótimo para compor o elenco do Vasco, já que temos péssimas peças no banco de reservas do Vasco. E o Evandro também pode, quem sabe, até lutar pela titularidade, já que ele era titular lá no Santos com o Jorge Sampaoli e jogava muito bem lá na época do Sampaoli. Agora pode ser que ele saia do Santos e o Vasco aí prepare um bote para contratar ele. Evandro stooping header, evading Bettinelli's attentions. Comes the free kick. Out came Steer, and then a little flick back in, and Hull City score! Looping, dipping, and dropping this mark last year. E a situação também do Nicolas Oroz, a gente já vem falando aqui em alguns vídeos. O presidente do Racing já falou que não houve nenhum tipo de contato da diretoria do Vasco por esse jogador, e o André Mazzucco falou que ele está na lista ali de possíveis reforços do Vasco. Vamos aguardar, que pode ser aí que o Evandro ou o Nicolas Oroz pinte ainda no Vasco. O Camilo e o Jadson já estão totalmente descartados aí, talvez pela diretoria do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre esses reforços aí especulados no Vasco, se você contrataria algum deles. Também fala aí sobre o Thales Magno, que teve essa desvalorização. O Alexandre Campelo falando sobre a perca aí de dinheiro do Vasco, que vai ser bastante grande. E o Vasco pode ter muitos prejuízos, pessoal. E jogadores podem deixar o nosso Vasco aí, jogadores que a gente ama, que a gente gosta muito de vestir a camisa do Vasco, e infelizmente tem aí o direito, podem até sair do Vasco para qualquer outro clube do Brasil. Também fala aí sobre a Copa Sul-Americana, que pode ter volta agora em 2020, assim que passar essa pandemia aí no mundo. Bom, pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos, ótimo final de semana a todos vocês, forte abraço!